Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nesses dias, nós temos ouvido falar muito, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, nós temos ouvido falar sobre mortes, sobre pandemia, sobre isolamento social. E tudo isso vai formando em nós uma cauterização. Eu acredito até que, sem perceber, nós não choramos e sofremos mais pelas mortes que se derramam diariamente em todo o mundo. Já não há um sentimento de pesar profundo porque não temos tempo para isso. Nós estamos tão preocupados em nos proteger que já não causa tanto impacto em nós a morte do outro. Na verdade, porque a morte não está perto de mim, aparentemente, isso me causa um impacto tão forte que eu me sinto confortável porque o outro morreu e não eu. Desculpa se a minha palavra pareceu um pouco insensível, mas eu queria que você soubesse que em nós há um nascedouro. A vida, ela é uma nascente de decisões. Tudo aquilo que eu faço é fruto de uma nascente. Se eu sou uma pessoa educada, nasceu em mim de alguma forma, foi gerado em mim de alguma forma, e isso entrou num processo de assimilação, aceitação e execução. Eu executo isso por quê? Porque já há um hábito em mim. Foi formado por causa de tudo aquilo que eu acabei de explicar e eu decidi. Mas eu queria dizer nessas duas gotas que vou gravar, se Deus quiser, hoje e amanhã, que o ser humano, ele pode ser uma maternidade ou ele pode ser um cemitério. Na verdade, eu vou até retirar a ideia de pode. Eu queria dizer que todos nós carregamos em nós, profundamente arraigado, uma maternidade e um cemitério. Temos tendências a matar em nós o que causa desconforto, a matar o que nos tira do conforto, a matar o que não nos é prazeroso, a matar aquilo que não condiz, aquilo que não agrada, aquilo que não me agrega, tudo aquilo que me desconforta, tudo aquilo que me desorienta, que tira-me da minha rotina, da minha equidade, isso termina de alguma forma sendo assassinado, pelo menos na perspectiva ideológica. Eu assassino aquilo que não me traz conforto. Então eu começo a produzir campos de sepultados. Eu sepulto aquela relação que me fere, eu sepulto aquela relação que não me elogia. Eu sepulto aquela relação que não sorri para mim. Eu sepulto aquela relação que pensa diferente de mim. Eu sepulto aquela relação que de vez em quando busca autonomia de pensar. Isso pode acontecer claramente numa relação de pais e filhos. Um pai pode sofrer amargamente a dor de um sepultamento porque um filho, por exemplo, pensou diferente no campo da política. Porque a vida toda ele falou, 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 ela falou, 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 eles falaram o tempo todo e os filhos simplesmente não tinham ideias, não tinham preposições, eles não tinham sequer correntes de pensamentos. E o que que acontece? Tudo que o pai dizia prevalecia. E agora esses pais são surpreendidos porque os filhos começam a pensar, os filhos começam a ter agenda. Isso pode acontecer também na relação de filhos para com os pais. Isso pode acontecer na relação de comércio, na relação conjugal. E aí nós vamos enterrando, 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 enterrando e gerando em nosso próprio ser, na nossa própria trajetória e história, campos largos, extensos, que nós chamamos de cemitérios existenciais. Mas eu posso também ter uma maternidade, um lugar de milagres, um lugar de nascedouros. Sabe aquela relação que já estava morta e que já tinha sido esquecida, e você procura com perdão, com afeto, com aproximação, com diálogo, você aproxima-se na intenção de nascer. Nasceu afeto,
Uma relação conjugal precisa muito do diálogo. Uma relação conjugal precisa passar por algumas mortes para depois gerar vida. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem deve deixar seu pai e a sua mãe. Isso fala muito profundo. Um dia eu gravo a gota sobre isso. Mas isso fala de histórias, de jeitos, de comportamentos, de paladar, fala de tantas coisas. E tem que ser uma morte. Eu preciso deixar a minha história e começar uma nova história. Eu começo uma nova história com os fragmentos da minha história antiga, mas é uma nova história. É uma morte, por quê? Porque eu deixo o pai e mãe, ela também deixa pai e mãe, há uma ruptura saudável, há uma ruptura do nascimento e ele se forma só carne. Claro que meu tempo é pouco, mas eu queria começar essa série sobre maternidade ou cemitério. Quem é você? Você produz mais vida ou mais morte? Olha o que diz em Provérbios 18, 21. Morte e vida estão à mercê da língua. Morte e vida estão contidas na língua. Nós vamos lendo aos poucos esse texto, mas eu queria que hoje você guardasse em seu coração que dentro de nós temos uma maternidade e nós temos um cemitério. Precisamos entender como usar, como utilizar e precisamos entender que Deus nos gerou para gerar, para causar, desculpa a redundância, para causar vida, para gerar vida, para ser um útero de amor, um útero de partilha, um útero de alegria, um útero de paz, um útero de salvação, um útero de esperança, um útero, porque a cruz do Calvário, o lugar de morte, tinha tudo para ser um cemitério, foi um lugar de vida. Observe que houve morte, mas na verdade gerou vida. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Obrigado por essa moça que escuta essa gota, por esse rapaz que escuta essa gota. Obrigado por essa família. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. No nome de Jesus. Amém.